Êxodo, capítulo 19, versículo 16 e 17. A palavra ela diz assim: Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Guardar essa expressão aqui. Moisés, fora do arraial, levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Agora, no Evangelho de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 41 e 42. João 1, 41 e 42. A palavra, ela diz assim: Ele aqui, esse sujeito oculto é o André. Ele achou primeiro seu irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Vamos orar, irmãos. Nosso Pai, te damos muitas graças por mais esse tempo, Pai, que temos de ouvir a Tua palavra. Nos dê sabedoria para compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Abra os nossos ouvidos e também abra o nosso entendimento e nos dê a sabedoria para compreender a Tua palavra. Nos dê visão espiritual para vermos além da letra a Ti, tocar toda a Tua realidade. Que o Espírito da realidade que habita em nós, que está em nós, que Ele exerça o Seu ministério extraordinário em nossas vidas, ó Pai, para falar, para ouvir com alegria a Tua palavra. Nos edifica, ministra aos nossos corações, que essa palavra, Pai, seja frutificada em todos aqueles que ouvirem, oportunamente também, através dos meios de comunicação. Nós entregamos nas Tuas mãos todo este ambiente, que haja tempo de céu na terra. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos, eu quero falar hoje em rápidas palavras, porque teremos a mesa do Senhor, sobre encontros transformadores. Encontros com Jesus são encontros transformadores, são encontros restauradores. Encontro com Jesus são encontros curadores. Encontros com Jesus são encontros que você, quando Ele encontra contigo, você nunca mais será a mesma pessoa, porque algo extraordinário ocorre no seu interior. O primeiro grande encontro que nós tivemos com o nosso Senhor, e essa experiência de cada regenerado, de cada cristão, foi lá na cruz, no corpo de Cristo. Vocês se recordam? Esse foi o grande encontro nosso com o Senhor. Ou seja, que quando Ele levou o nosso pecado sobre si, quando Ele nos atraiu no seu corpo, a palavra fala que quando Ele fosse levantado da terra, Ele atrairia todos a Ele mesmo. Então, o Senhor Jesus ali na cruz, o nosso primeiro encontro pela fé foi na cruz. Todos nós nos encontramos junto com o Senhor ali na cruz, porque Ele nos puxou para Ele. Nós éramos espiritualmente mortos, sem vida divina, sem vida celestial, apenas com a vida da alma, a alma vivente. A alma vivente sem a vida de Cristo é uma alma que tem o seu fim na sepultura, e ela vai direto para o inferno. Agora, quando temos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, o primeiro encontro com Ele foi na cruz. Então, o Pai nos deu para o Filho, e o Filho nos puxou para si, fomos colocados nele. Obviamente que ali o nosso pecado foi removido de nós,
foi crucificado e morto, e ganhamos a sua vida pela ressurreição, porque fomos ressuscitados juntamente com Ele. Queridos, uma das grandes missões de cada filho de Deus é levar as pessoas a Cristo. Moisés, como líder daquele povo, uma figura também de Cristo, levou o povo ao encontro com Deus. Ali era uma congregação no deserto, e aquele povo foi visitado pelo Senhor. Eles ficaram muito assustados, porque quando Deus desceu no Monte Sinai, nos versículos precedentes, nós vamos descobrir que aquele monte fumegava, e até mesmo um animal que tocasse o monte, ele seria consumido, porque a presença de Deus, ainda que em forma fragmentada, não na sua glória excelsa, porque se a glória de Deus excessivamente tivesse descido ali, obviamente que todos os arredores, ninguém suportaria a chama do fogo ardente da sua presença. Não haveria possibilidade, nem mesmo nós hoje, embora Ele habita em nós pela fé. E cada dia que passa nós sabemos, porque 2 Coríntios 3,18, fala que nós somos transformados de glória em glória pelo Senhor, o Espírito, naquela mesma glória. Então a glória dele vai sendo formada em nós pela fé, porque é dessa maneira que então nós vamos alcançar o nosso objetivo e a maturidade espiritual, a formação de Cristo em nós. A formação de Cristo em nós é a mesma formação da glória dele em nós, dito em outra palavra. Então, por que os nossos encontros com o Senhor são encontros transformadores? Um dos exemplos está muito claro aqui em João, nesses 2 versículos que nós acabamos de ler, que quando André achou primeiro seu irmão, ele levou a Jesus. Naquele primeiro encontro que Pedro teve com o Senhor Jesus, a sua vida começou a ser transformada, porque ele ouviu o primeiro, aqui no versículo 42, é o primeiro encontro que Pedro teve com o Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus, e Pedro ouviu dos próprios lábios do Senhor Jesus as seguintes palavras: tu és Simão, o filho de João. Tu és uma pessoa insignificante, tu és um qualquer, uma pessoa comum. Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, uma pedra, uma pedra. E Pedro, obviamente, ele entendeu isto, que de fato ele era uma daquelas pedras que estavam esparramadas na face da terra, pedras mortas, mas que agora em Cristo Jesus ele se tornou uma pedra viva. Ele disse isso em 1 Pedro 2, versículo 5, se incluindo e nos incluindo também. E vós, como pedras vivas que sois, sois edificados, casa espiritual para a habitação de Deus no Espírito. Então eu quero falar de mais 2 exemplos, onde o Senhor Jesus Cristo encontrou com pessoas carentes, pessoas, vamos dizer assim, moribundas, pessoas que talvez não tinham mais nenhuma esperança e que as suas vidas, por este encontro, foram transformadas. Não precisa abrir, vocês conhecem aquela viúva de Naim, Lucas capítulo 7, que ela já tinha perdido seu marido e agora o seu filho, ela estava indo sepultar o seu filho. Você dá para imaginar o desespero dessa mãe? O marido havia falecido e agora o seu filho morre. O que restou para ela? Queridos, o desespero interior dessa mulher era terrível. Era um desespero, era uma dor da morte. O que eu fiz para merecer tudo isso? Irmãos, mas graças ao Senhor, o Senhor Jesus Cristo, Ele é amigo da família. Ele vinha descendo. E aquele sepultamento, aquele cortejo estava acontecendo. E graças ao Senhor, porque Jesus encontrou com aquele cortejo. E Jesus parou, pediu para que parasse, ele tocou no esquife.
Porque eu creio, irmãos, que Jesus, ele contemplou o sofrimento daquela mãe. Perdeu o marido e agora perdeu o filho. Imagina o desespero, imagina a dor, imagina como o coração daquela mulher estava sangrando de desespero. Talvez ela não tinha mais nenhuma esperança, talvez ela pensava até em se suicidar depois de sepultar teu filho. Mas ela teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, como aquele cântico, parou ali, aquele cortejo, e deu uma ordem para que então o seu filho levantasse. E ele se levantou. Então, para aquela mulher, foi um encontro de restauração. Os nossos encontros com o Senhor Jesus Cristo são restauradores. Irmãos, todos os dias podemos ter um encontro com Ele. Ele habita em nós, Ele está em nós, porque cremos que morremos com Ele. Cristo é a nossa vida, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então Ele vive em nós, somos salvos, somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Mas, irmãos, nós temos tido encontros com Ele. Quais são os momentos em que você tem encontrado com o Senhor Jesus e passado um tempo com Ele, ali numa oração meditativa, numa leitura da palavra, contemplando e buscando a face do Senhor? Nesses encontros, irmãos, que nós entendemos como período ou tempo de oração, é o momento em que nós, de alguma maneira, receberemos muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Porque o Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele disse em Mateus capítulo 6, para os seus discípulos, aquele sermão do monte, dizendo o seguinte: vocês, quando vocês orarem, entram no quarto e fecham a porta. Não é que você vai lá para encontrar com Deus, é que teu pai já está lá te esperando no quarto. Então você vai lá para encontrar com seu pai, se você de fato é filho. Ele está ali te esperando naquele momento, para ouvir dos teus lábios. Ele quer que você abra o seu coração e converse com Ele. Ele ama, diz Cântico de Salomão, o nosso amado Pai Celestial. Ele ama ouvir as nossas orações. Irmãos, nós temos orado tão pouco, nós temos vivido uma vida muito displicente, muito negligente. Jesus nos advertiu sobre os cuidados deste mundo. Ele vai afogar a palavra, Ele vai afogar, vai trazer cansaço para nós, irmãos. Isso faz com que nós venhamos perder aquela sensibilidade de uma intimidade íntima com o nosso amado Pai Celestial. Nós fomos chamados para uma vida de intimidade com Ele. E todas as vezes que vamos no quarto, sabe o que Jesus Cristo disse? Você vai orar a teu Pai que vê em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Irmãos, busque um tempo com o nosso amado Senhor. Ele nos ama tanto, irmãos. Ele nos ama tanto, como dissemos ontem aqui na reunião de jovens, contamos uma ilustração daquela missionária que ela pediu para o Senhor, para que ela então manifestasse o amor de Deus. Então, vocês sabem que o nosso Deus e Pai, Ele é muito prático. Ele é muito prático. O Senhor então moveu o coração daquela missionária para ir em um orfanato de criancinhas. Era um orfanato muito paupérrimo. Os orfanatos normalmente são muitas vezes esquecidos. Então estava ali uma criança, uma fralda toda suja, cheirando mal, e o Espírito então conduziu aquela irmã missionária para pegar aquela criança no colo. Ela pegou aquela criança no colo, e aquele cheiro mal, mas ela tinha muita dificuldade com limpeza, era uma mulher muito higiênica, e aquela criança ali estava exalando um cheiro fétido, tinha feito as suas necessidades, e o cheiro, era uma criança assim que era melhor alguém dar um banho, depois eu pego, mas ela estava toda suja,
E, conduzida pelo Espírito, ela abraçou aquela criança e segurou ela em seu colo. E ela virava assim, chacoalhando aquela criança. Mas o Espírito Santo a induziu ela a beijar essa criança. E ela começou a rejeitar, aquilo começou a fervilhar o seu coração. E ela foi chegando e deu um beijo naquela criança. Aquela criança sorriu para ela. Então, irmãos, ela teve uma linda visão do amor de Deus. Porque eu e você, nós já nascemos espiritualmente imundos. Todos nós, Isaías 64, versículo 6, todos nós somos como o imundo. Você já parou para pensar que lá na cruz, não foi isso que Cristo fez? Ele nos acolheu e nos beijou. Nós que éramos imundos. Então agora na prática ela pôde perceber o quanto ela era uma amada pelo Senhor. E o quanto ela poderia manifestar o amor de Deus através dela. Então todas aquelas barreiras da sua vida foi quebrada. Porque ela teve um encontro com o Senhor. E a sua vida foi transformada. Ela entendeu agora o amor de Deus. Por isso, irmãos, que todas as coisas espirituais fora da pessoa de Cristo são coisas mortas. Temos que sempre analisar e perceber se aquilo que nós estamos fazendo, o Senhor está envolvido ou não. Irmãos, encontros com o Senhor Jesus de fato são encontros curadores, transformadores, regeneradores e restauradores. Vocês se lembram que quando o Senhor Jesus, Ele nos encontra aquelas pessoas da sua época? Se você ler as 4 biografias de Jesus, você vai ver coisas tão maravilhosas, irmãos, que todas as pessoas mencionadas na Bíblia que teve um encontro com o Senhor, as suas vidas foram transformadas. Teve um encontro que talvez foi no último momento da vida de uma pessoa. Talvez aquela pessoa que Jesus encontrou ali no seu último instante, ela não tinha mais nenhuma esperança, porque ele era ladrão, era bandido, era um homem monstruoso, mas ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Estou falando daquele ladrão da cruz, de Lucas 23, a partir do verso 19. Claro que foram crucificados com o Senhor Jesus, um à direita e outro à sua esquerda, e Jesus no meio. A princípio, os dois começaram a lançar impropérios para o Senhor Jesus. Mas um daqueles ladrões que estavam ali na cruz ouviu o próprio Evangelho sendo expresso daquele que é a realidade do Evangelho, que é Ele mesmo, o Senhor Jesus. Dizendo o seguinte, porque obviamente quando aquele ladrão contemplava o Senhor Jesus, ele também percebia que ele não sofreu tanto quanto aquele que estava no meio, o nosso Senhor. Jesus estava ali na cruz desfigurado, sua face foi estava ensanguentada, com a coroa de espinho, a cruz, os pregos cravados ali na sua mão, em seus pés também, sofrendo horrores que aqueles soldados infligiram no Senhor Jesus. Batia com aquela lança na cabeça dele, para que aqueles espinhos da sua coroa enfincassem mais, é uma dor insuportável. As suas costas surradas. Irmãos, o Espírito mostrando toda essa cena quer nos levar a uma contrição. E aquele ladrão, quando contemplou o Senhor, ouviu dos seus próprios lábios, fazendo oração ao seu pai, dizendo o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Imagina como ficou o coração daquele ladrão, totalmente rendido às palavras de Cristo, porque as palavras do Senhor Jesus Cristo, ela é viva e ela é eficaz, e ela é penetrante como qualquer
espada alguma de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então as palavras de Jesus são palavras penetrantes, e aquele ladrão acolheu a palavra, e naquele instante em que ele acolheu a palavra do Senhor Jesus, o Espírito convenceu de quem ele era, um ladrão de fato. Por isso que, se o Espírito não convencer um pecador do seu pecado, ele sabe que é pecador e sabe que vai para o inferno, mas ele não consegue ir até o Pai. Por isso que temos, irmãos, vocês têm observado que nesses dias a pregação contra o pecado está saindo de cena? São pregações muito melosas, pregações que Deus vai trazer para você uma vida muito próspera. E essa teologia da prosperidade está anulando a teologia da generosidade. As pessoas não são doadoras hoje porque estão em busca da teologia da prosperidade. E a prosperidade faz com que a nossa mente, coração sejam endurecidos, porque eu preciso buscar os meus próprios interesses, porque ele sabe que cada dia as coisas estão ficando pior. Mas, irmãos, é muito pelo contrário. Não busque essa teologia da prosperidade. Busque o Senhor Jesus, que você nunca será desamparado. Ele nunca vai deixar você como um barco à deriva. Ele diz que iria nos suprir em todas as coisas. Então não temos que temer, irmãos, crises. A não ser que você creia que no céu tem crise. Não tem crise, irmãos. Vocês se lembram que aquele ladrão, totalmente com seu coração contrito e compungido, convencido pelo Espírito Santo, que ele teve um encontro com o próprio Senhor Jesus, na última hora da sua vida, e a sua vida foi transformada. E ele então fez uma oração muito linda ao Senhor. Ele disse para o Senhor Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Irmãos, como que ele sabia que Jesus viria voltar para buscar a sua igreja? Como? Talvez ele já tinha ouvido a palavra durante algum tempo e tinha relutado muito tempo, e foi necessário que ele fosse descoberto as suas monstruosidades, a sua ladroagem, e fosse para a cruz, para morrer numa cruz. E ele sabia que ele não tinha mais esperança. A esperança acabou. O que vai ser de mim? Mas graças a Deus, estava ali na cruz do meio uma pessoa que era o próprio Salvador, que era o Deus que criou todas as coisas, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos purificou dos nossos pecados. Então ele estava diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o dono da vida. Foi para a cruz a nossa vida. A nossa vida foi ali para a cruz. E ele colocou a minha, sua natureza perversa no seu corpo também. E ele crucificou e levou a morte. E aquele ladrão, ele foi regenerado e ganhou a vida de Cristo. Jesus disse para ele: irmãos, nenhuma das nossas orações ficarão sem respostas. Lembra-te de mim, disse o ladrão, quando vieres no teu reino. Que Jesus disse para ele: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Que segurança, que conforto. Eu acho que naquele momento as dores dele foram transformadas em alegria, porque quando alguém crê no Senhor Jesus Cristo, seu coração se enche de alegria. Isso aí é conversa de pregador? Não é não. Paulo disse em 2 Coríntios 7,4 que é no meio de muitas tribulações que manifestaram o júbilo de alegria e satisfação. Tiago 1,2 diz assim: irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Isso é maravilhoso, irmãos. Então aqui temos o segundo encontro do ladrão com o nosso amado Senhor Jesus Cristo, e a sua vida foi totalmente restaurada. Tem outro encontro também em Marcos capítulo 5, vocês se lembram daquela mulher com fluxos de sangue,
12 anos aquela mulher havia sofrendo com hemorragia. A Bíblia vai dizer que ela despendeu, ou seja, todo o seu dinheiro ela gastou com médico. E a própria palavra vai dizer que ela estava indo de mal a pior. Mas ela ouviu a fama de Jesus. Imagina, fluxos de sangue, ela gastou, a palavra fala que ela padecera nas mãos de muitos médicos. Nosso irmão Paulo sabe o que é padecer nas mãos dos médicos, entende? Tem muitas pessoas que, quando está nas mãos dos médicos, ali é cirurgia, ali é ataque, ali é risco de morte, não tem como. Ela padecera nas mãos de muitos médicos, tendo despendido todo o seu dinheiro. Como é que estava esta mulher? Talvez esperando a morte, aquele fluxo de sangue, aquela hemorragia, que não cessava. Talvez ela estava até anêmica. E agora imagina, ela ouviu a fama de Jesus, e aquela multidão, ela pensou talvez, como chegar até Ele? No meio daquela multidão, ela fraquinha, talvez sem mais uma força, mas ela ajuntou as suas, talvez as últimas energias, porque Ele é a minha única esperança, Ele pode me curar. Então ela foi no meio da multidão, desviando de um, de outro. A multidão tocava em Cristo, empurrava aquela coisa, os discípulos, como que aqueles guarda-costas, mas ela disse consigo mesma, se eu apenas tocar nele, na hora eu ficarei curada. E ela foi, e a esperança e aquela força, e nós sabemos que o Senhor renova as forças daquele que não tem nenhum vigor, foi e quase caindo, tocou na orla das suas vestes. E a Bíblia diz que naquele instante em que ela tocou na orla da veste do Senhor Jesus, ela sentiu, naquele instante, que a hemorragia havia cessado. Imagina, irmãos, a alegria começou a invadir o seu coração. E naquele instante, irmãos, Jesus parou e perguntou para os discípulos, quem é que me tocou? Que tipo de toque foi aquele? Foi um toque especial, foi um toque diferente, foi um toque de fé, foi um toque de amor, foi um toque de esperança. Mestre, disseram os discípulos, a multidão te oprime, te aperta e tu vem dizer para nós quem é que te tocou? Foi um toque diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E aquela mulher, naquela alegria muito grande, sem poder ocultar-se mais, ela se prostrou aos pés do Senhor, dizendo o seguinte, foi eu que te toquei. E sabe qual foi a resposta que Jesus disse para ela? Minha filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Os encontros com Jesus são encontros curadores e regeneradores. Aquela mulher não apenas foi curada, mas foi regenerada. Que coisa linda, irmãos. Por isso que encontros com o Senhor Jesus são encontros maravilhosos, encontros transformadores. Quando o Senhor Jesus ia descendo, vocês se lembram, ao caminho de Jerusalém, ele passava ali pelo meio de Samaria, lá da Galiléia, entrando, aqueles leprosos tinham que ficar fora da cidade e gritar, clamar, nós somos leprosos, não se achegue aqui, a lepra pega. Entende, irmãos? Então, eles clamaram, misericórdia do Senhor, e o Senhor foi lá, e curou os 10 leprosos, e eles saíam pulando, mas só um voltou para dar graças. Isso significa, irmãos, que de 10 pessoas que estão em encontro com o Senhor Jesus Cristo, só uma tem um coração agradecido, 1% apenas, ou 10%, vamos dizer assim, né? Irmãos, mas entenda uma coisa, quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, Ele não apenas morreu pelos pecadores, abrindo então um novo e vivo caminho
para que nós obtenhamos a vida eterna. Mas Ele morreu com os pecadores, porque Ele encontrou conosco. Imagina se Ele não tivesse nos atraído no seu corpo lá naquela cruz, o que seria de nós, irmãos? Estaríamos perdidos, mas foi um encontro tão maravilhoso. Agora eu quero falar de um outro encontro, e eu quero me deter aqui nós vamos encerrar. Abra no Evangelho de João, capítulo 4. Deixa aberto aí, porque nós vamos ler alguns textos desse capítulo 4 da mulher samaritana. Então, irmãos, o que aconteceu aqui? Jesus, ele encontrou uma mulher que já estava no 6º casamento. Irmãos, vai acreditar em casamento para lá. Porque se tem alguém que acreditava em casamento, era essa mulher samaritana. Já era o 6º casamento dela, tinha casado cinco vezes e estava já no 6º. Agora, no 6º casamento. Então, agora, se tem uma pessoa que acreditava em casamento, era essa mulher samaritana. Jesus, quando encontrou com ela, ali no poço de Jacó, Jesus não falou do casamento dela. Qual que foi aquela conversa que Jesus teve ali? Jesus não deu, irmão, sequer, uma dica sequer, de como ela poderia melhorar o seu casamento. Jesus não falou nada disso. Se é nós, hein? Imagina só. Casou 6 vezes, meu Deus do céu, e ela era uma religiosa, essa mulher samaritana, nós vamos descobrir já já. Interessante que Jesus falou dela, tratou com ela. Agora, Jesus disse para ela o seguinte: olha, se você soubesse o que Deus já te deu, você seria uma mulher plena de satisfação. E o que Jesus disse para ela? Olha aqui em João 4, os versículos 13 e 14. Diz assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Esse aqui é o mesmo texto que ele disse lá em João 7, versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água vivas. Agora, para onde, irmãos, a mulher samaritana ia, ela levava uma caneca vazia, ou um cântaro. Tem uma raiz grega que fala de uma vasilha vazia, você pode interpretar como uma caneca vazia. No caso aqui, era um cântaro. E por que ela fazia isso? Por que onde essa mulher samaritana ia, ela levava uma caneca vazia, e aqui no poço ela levou um cântaro? Mas foi para buscar água. Não, mas temos uma lição aqui muito interessante, que se nós passarmos os olhos por cima, não vamos entender. Então, a vida dessa mulher, tipificada pelo seu cântaro, era encher as suas carências. Carências aonde? No trabalho, na religião e no casamento. No casamento. Então, ela levou a vasilha dela para isso. Agora, então, nada ia funcionar na vida dela. Mas ela teve um encontro com o Senhor Jesus. Aí a coisa muda. Porque, irmãos, na religião, se você ler o texto com bastante cuidado, você vai descobrir que essa mulher samaritana, ela era preconceituosa. Já já nós vamos descobrir aqui onde é o preconceito dela. No trabalho, ela se tornou uma mulher cansada.
Sabe o que ela disse para Jesus? Olha o versículo 15. Ela disse assim: dai-me no versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então ela estava muito cansada do seu trabalho, de buscar água. Então encontrou aqui uma facilidade. Igual muitos irmãos, quando encontram com Jesus, não entendem que Ele quer se doar a nós, mas as pessoas estão interessadas mais nas promessas de Deus. Irmãos, cuidado com o teu bom senso em buscar na Bíblia as promessas de Deus. Você pode muitas vezes ficar com as promessas dele e não com Deus da promessa. Qual que é melhor? Ele ou as suas promessas? Ele ou as suas bênçãos? Melhor é Ele. Cristo é a minha vida, Cristo é a nossa vida. E muitos estão buscando as promessas de Deus, inclusive para pregar. Pregando as promessas de Deus. Estão pregando as promessas de Deus. Olha aqui, e as pessoas ficam empolgadas. Isso é para mim. Olha, Deus pode me dar isso aqui, porque Ele prometeu na sua palavra. E Ele. Assim era essa mulher. Me dá dessa água para que eu beba e não preciso vir mais aqui buscar. Porque ela era uma mulher cansada e também preconceituosa, porque essa mulher ensinou religião para Jesus. Queridos, vamos dizer assim, essa mulher, ela era uma mulher preconceituosa socialmente. Pois ela dizia que judeus e samaritanos não podiam nem conversar, e o Senhor está conversando comigo. Ela disse isso para Jesus. Preconceituosa, não é assim? E na religião, ela era uma mulher muito devota. Em que sentido que ela era devota? Ela disse para Jesus assim: olha, me fale, Senhor Jesus, onde é o culto certo? Nem vocês sabem onde é o culto certo? Ela queria ensinar religião para Jesus. Olha com bastante atenção aqui no versículo 20. João 4, versículo 20. Está escrito assim, olha: nossos pais, ela está dizendo para Jesus, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. O que ela estava ensinando para Jesus aqui? Religião. Então, irmãos, enquanto eu carregar também uma caneca vazia, eu estou tentando resolver a minha necessidade. Estão me compreendendo? E eu vou ensinar religião para Jesus. Vou viver como um mendigo e ensinar religião. Jesus veio com uma finalidade para nos dar vida e vida em abundância. Queridos, eu e você, nós seremos preconceituosos socialmente, porque nós vamos achar que judeus e samaritanos não podem conversar. Eu não quero ter comunhão com irmãos de outras comunidades. Isso é preconceito nosso, porque se eu misturar com eles, puxa vida, eu vou me sentir muito mal, vou me dar muito mal. Assim, essa mulher samaritana. Então, o seu trabalho vai lhe trazer cansaço. Eu vou arrumar uma forma de tentar ficar livre dele o mais rápido possível. E o que vai acontecer? Então, eu vou repetir o casamento um atrás do outro, até tentar achar que aquele cônjuge, eu vou vampirizá-lo. Como que você pega um frango e começa a sugar todo o sangue dele. Não está dando certo? Eu vou para outro. Ela estava já no 6º casamento. Porque no fundo, eu não estou querendo um novo casamento. Mas um frango que eu chupe o seu sangue até a última instância. Lembra de Provérbios 30:15? Não precisa abrir.
que a palavra fala o seguinte: a sanguessuga tem 2 filhas, dá, mas não se doa, dá. Agora, irmãos, um detalhe importante aqui que aconteceu nesse texto. Quando o Senhor Jesus falou para a mulher samaritana que do seu interior fluiriam rios de água viva, sabe o que ela deixou para trás? A sua caneca vazia. Olha o versículo 28 aí. Observa aqui. Quando a mulher deixou seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e veio de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então, queridos irmãos, ela largou para trás o símbolo da sua carência, o cântaro vazio. E o que é interessante aqui, agora, não o casamento dela foi ressignificado, mas também ela ganhou uma nova mentalidade. A vida dela espiritual foi também ressignificada, ou seja, teve um novo sentido, que é o sentido da palavra ressignificado. Deu um novo sentido para ela. O trabalho dela também foi ressignificado. Muito interessante, irmãos. E sem nenhuma orientação, ela não fez aqui um curso de discipulado, ela não fez aqui uma oração profunda para buscar diante do Senhor aquelas pessoas para que ela então pudesse evangelizar. Ela não pediu o poder do Espírito. Com aquele encontro com Jesus, ela saiu sem nenhuma orientação e foi na cidade, impactou a cidade e trouxe a cidade inteira para Jesus. Você está vendo? Como que o encontro com o Senhor Jesus são encontros transformadores? Ah, meus queridos irmãos, aquela mulher, sem o cântaro, sem olhar para as suas necessidades, ela conseguiu trazer aquele povo para o Senhor Jesus. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda, irmãos. Isso aqui é uma realidade na qual nós estamos inseridos também. Você já parou para pensar que nós podemos ser preconceituosos? Precisamos olhar para o Senhor e saber que a nossa carência é Ele. Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esta glória de Deus veio para dentro de nós, irmãos. Esta glória de Deus nos santifica. A presença dele em nós nos santifica. As nossas necessidades são todas elas supridas. O nosso grande vazio, que nós procurarmos preencher esse vazio, que era o pecado, ele levou na cruz, crucificou, nos levou à morte. E deu a sua vida pela ressurreição. Irmão, o que mais eu e você nós precisamos? Se nós temos a vida eterna, se você tem a vida eterna, se você já morreu com Cristo, Cristo é a sua vida, irmãos, não importa o que vai acontecer com você neste mundo aqui. Você pertence ao Senhor, você é dele. Você é um filho eterno, você tem a vida eterna e ninguém mais consegue destruir você. Porque você não pode mais morrer. Abra comigo em Lucas, aqui no capítulo 20. Lucas 20. Vamos ler o versículo 36. O contexto, irmãos, sobre aqui os saduceus e a ressurreição. Eles não criam em ressurreição. Apresentaram uma série de coisas para Jesus, daquela mulher que teve 5 maridos, se caso ela tem um marido e morre, e depois o outro morre, e lá na glória, de quem que ela vai ser? O marido. Qual que vai ser o marido dela? Se ela teve 5 e os 5 morreram. Aí Jesus, ele disse assim,
versículo 35, presta atenção. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento. E que explicação linda essa aqui, né, irmãos? Mas não para aqui, olha que lindo é o versículo 36, e pega isso para você. Diz assim: pois não podem mais morrer. Por que, Jesus? Porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Irmãos, você é filho da ressurreição, você é filho de Deus. Que lindo é isso, você não pode mais morrer, mas nós somos tão fracos. Eu queria que ontem à noite aqui tivesse toda a igreja para assistir o estudo da palavra. Mas é para jovens, né? Não, é para de 0 a 90. Foi tão precioso, irmãos. Quem não veio, perdeu. Mas foi precioso. Pena que não foi filmado e gravado. Queridos, não podem mais morrer. Mas nós vamos morrer fisicamente se ele não voltar antes. Mas sabe o que Jesus Cristo disse? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Vocês vão ter só a morte física. Mas o que é isso? A morte não tem mais poder sobre nós. Jesus destruiu a morte e o poder da morte. Vamos ler mais um texto, o último texto, e vamos encerrar. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Que texto lindo, irmãos, nós temos aqui. Hebreus 2, verso 14 e 15. Veja que nós estamos lendo Bíblia, irmãos. Diz assim a palavra: visto, pois, verso 14 de Hebreus 2, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus também participou de carne e sangue, igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Fomos socorridos pelo Senhor, irmãos. Irmãos, último detalhe, já que estamos aqui no capítulo 2. Olha o versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Lá na cruz, ele provou a minha e a sua morte. Por isso que nós não vamos mais morrer eternamente. Irmãos, vocês entendem que encontros com Jesus são encontros restauradores, são encontros de vida. Que maravilhoso é o nosso Senhor. Que Ele continue nos abençoando nele mesmo e falando aos nossos corações. Vamos orar. Obrigado, Pai Celestial, por mais um tempo onde Tu abriste a Tua palavra para nós. Continue falando aos nossos corações, Pai, nos edificando como igreja do Senhor. Aviva a Tua obra em nós. Leva-nos, ó Pai, para aquele que é perfeito. Como Moisés fez com o seu povo, levou o povo de Israel, que era o Teu povo, ao Teu encontro. Que nós sejamos esses mensageiros, que venhamos levar, ó Pai, o Senhor Jesus, àqueles que ainda não Te conhecem. Esse mundo tem sede, Pai. Esse mundo está indo para o inferno. Ó Pai, tem misericórdia, primeiro de nós, que somos tão negligentes. Mas nos ajuda, Pai, a pregar a Cristo. Porque é tão triste, Pai, quando uma pessoa desce para a sepultura sem a vida de Cristo. Oh, meu Pai, tem misericórdia de nós. Nos habilita, nos capacita e nos mostra aqueles que são Teus, que irão crer por intermédio da Tua palavra, em Jesus Cristo. No nome dEle nós oramos.
Amém.